Será que um PC de cerca de R$ 1.000, com peças usadas, peças antigas, consegue rodar um jogo desse ano? Ainda um jogo bem pesado que nem um Black Myth Wukong? É sobre isso que eu venho falar hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu faço muito conteúdo de PC Gamer e também de periférico às vezes, misturando ali AliExpress com produtos no Brasil também, para você montar um PC custo-benefício a depender do teu bolso. Muitas vezes eu trago um PC aqui mais caro, com processador de 1.000, 2.000, placa de vídeo de 4.000, 5.000, mas também eu gosto de mexer com coisas baratas, por isso foi assim que eu comecei aqui no canal. E vocês conseguem acompanhar na minha planilha vários produtos no AliExpress, tantos na China, tanto também no Brasil, tem produtos na Amazon e recentemente eu venho fazendo para o pessoal indicações de ideias de PCs que vocês podem montar na casa de 1.000, 1.500, 2.000. E eu peguei esse PCzinho aqui, Home Office de R$ 700 para usar como base hoje. Até que eu vi algumas pessoas rindo, zoando. Então vamos ver se um PC desse consegue rodar. É claro que é um pouco mais caro, porque esse PC aqui ele é home office, então ele não tem uma placa de vídeo. Vai contar com gráfico integrado ao processador. O que eu peguei foi essa ideia aqui e coloquei uma placa de vídeo, fica uns 1.100 e vamos ver se o Black Myth Wukong vai rodar ou não. Se você tiver mais orçamento, você tem outras opções que vocês encontram na minha planilha, inclusive esse aqui que eu considero um ótimo custo-benefício, um PC na casa de R$ 3.000 com peças do AliExpress e peças de lojas brasileiras. E no que consiste o PC que eu montei hoje? Um Xeon 1230V2, 4 núcleos, 8 threads, um Ivy Bridge, então é lá de meados de 2012, então praticamente 12 anos aí. Uma placa-mãe B75, essa aqui é uma revisão chinesa, ela é mais nova, ela tem NVMe, mas não deixa de ter componentes daquela época também. Memórias são DDR3, né? Dois pentes de 8 GB da marca GAZ. Eu nem arrumei as memórias aqui, deixei do jeito que elas vêm, mas dá para você arrumar também. E as memórias ali estão com chip Samsung, o que é interessante, tá? E a placa de vídeo, eu acho que vocês estão vendo, é um RX 580. A diferença aqui dessa para que vocês conhecem é que a que vocês mais conhecem do AliExpress, ela tem 2048 shaders, enquanto essa aqui tem 2304, ou seja, essa aqui é de fato uma 580 original. Já as outras que a gente vê hoje em dia são aquelas 2048 e elas são um pouco capadas em relação a essa. Não muda tanto, mas são um pouco. E ela tem 8 GB de VRAM também, uma placa bem interessante, mas bem incomum. Ainda assim, um PC desse fica uns 1.200 completo, tá? Depende muito do que você quer colocar nele, mas fica nessa faixa. E aí, será que roda o Wukong? Vamos conferir, já deixa o like e se inscreva no canal. Bem, estou aqui no jogo e se abriu porque rodou, né? Só não sabemos o FPS, mas essa parte foi. E nesse vídeo você vai aprender algumas coisinhas, não só também para montar essas peças, que eu vou falar mais no final do vídeo, algumas coisas que você tem que tomar cuidado, assim também como que você aprendeu o que é um jogo GPU bound, o que é um jogo CPU bound, e também até um pouco sobre escalonamento, redimensionamento, upscaling, tá? Então vamos começar já com essa parte de upscaling. Vocês podem ver que o jogo em tese está em Full HD, tá bem aqui, 1920 por 1080 é chamado de Full HD. Mas o que acontece? Quando você coloca nas opções gráficas, não está assim em Full HD. Para estar em Full HD, o que tem a ver com escalonamento teria que estar em 100 e não está. Você acabou de ver, estava em 75. Isso tem a ver com as tecnologias FSR, que é da AMD, e DLSS, que é da NVIDIA. Embora algumas placas NVIDIA, por serem mais antigas, só usam o FSR da AMD também. É possível. Essa tecnologia faz o quê? Você vai renderizar o jogo, as suas peças renderizam o jogo, numa resolução mais baixa, a depender do que você escolher. E aí será ampliado para a resolução que você quer, que é o Full HD, com a menor perda visual possível. É claro, quando se tratando de Full HD, a perda visual ainda acontecerá e será nítida para algumas pessoas, ainda mais o FSR, que é um pouco inferior ao DLSS. Quando você trabalha em resoluções mais altas, 1440p ou até 4K, essa perda visual pode ser bem imperceptível, tá? Mas nós estamos tratando aqui de um sistema de peças de baixo custo, então vamos trabalhar assim. Eu estou jogando aqui no 75%, que é o qualidade. Aí tem o FSR qualidade, tem um FSR desempenho balanceado, aqui é o qualidade para tentar manter uma parte visual ainda ok, tá bom? Então não está de forma alguma em Full HD. Eu estou ampliando para Full HD, o jogo está sendo renderizado numa resolução mais baixa. E já em relação às predefinições gráficas aqui, podem ver que renderização e suavização eu coloquei no médio,
pós-processamento no alto, sombras baixo, texturas coloquei no cinematográfico, que é o máximo aqui, porque a placa tem 8 GB de VRAM, textura tem mais a ver com a VRAM. Quer dizer que não vai mudar nada do desempenho? Às vezes muda, dependendo do jogo. Mas nesse caso aqui muda bem pouco, já vi vários testes, então se você tem 8 GB de VRAM, pode deixar a tua placa no cinematográfico. Se tiver menos, aí você tem que adaptar, talvez colocar um antes desse aqui. Efeitos visuais no médio, fios no baixo, vegetação no alto, iluminação global no baixo e reflexo no médio. Uma configuração bem baixa, até porque, né, a placa ali é uma placa de baixo custo atualmente, embora cobrem muito dela. Hoje ainda vejo pessoas vendendo por R$700, mas não é para ser esse valor, tá? E olha só, tá rodando. E aqui já vai de gosto, dependendo do tipo de player que você é, se você já está acostumado com esses jogos, se não. Se você está muito acostumado, já tem um PC de mais alto custo, você vai achar que isso aqui está ruim. Se você está vindo ali de um PC de baixo custo, que nem jogava jogos desse tipo aqui antes, você já vai achar que está bom. Então depende muito da tua experiência. Nesse exato momento, eu estou ali a cerca de 36 FPS. Pelo menos uma experiência acima dos 30, que já é legal. E do jeito que eu configuro aqui, raramente vai cair para baixo dos 30, tá? O que também é algo que eu priorizo. Se é para ficar numa casa dos 30, fique, mas não caia abaixo disso. É por isso que eu até coloquei um pouquinho ali acima dos 30, né? Consegui reduzir mais algumas coisas. O jogo está ok, visualmente falando, considerando as peças, é um PC de R$1.100. Aqui vamos começar a falar da parte que eu teria que explicar para vocês também, do que é um jogo GPU Bound e CPU Bound. Claro que todos os jogos vão depender de processadores e de placa de vídeo, mas a depender da otimização, tem jogos que eles vão exigir mais de um processador e logo você vai precisar de um processador forte, de nova geração, para você ter uma taxa de quadros aceitável, tá? No caso do GPU Bound, ele vai pedir um processador ok, mas não necessariamente você precisa ter o de última geração, top, zera das galáxias, nada assim, tá? Você pode ter um PC, um processador mais ok, que ainda assim vai rodar bem, mas você precisará de uma placa de vídeo, porque a maior parte ali dos elementos gráficos, dos efeitos, eles estão a depender da placa de vídeo. E esse jogo, o Kong, assim como eu tinha falado em um vídeo passado, ele é GPU Bound. Claro, se você colocar um Sempron, um Athlon, vai ficar ruim. Mas se você coloca um processador minimamente decente, já fica ok. E esse é o caso. Esse é um processador de 2012, já tem 12 anos, mas ele é ok. Então ele está tancando esse jogo ainda assim. Depende da placa para conseguir tua casa dos 60 FPS. Scanda, mas eu queria 120. Aí realmente, para 120 FPS, você vai ter que ter uma placa muito forte e você vai ter que ter um processador também mais forte para conseguir chegar nesse 120. Não é o caso aqui. Nós miramos geralmente os 30 ou 60. Até porque se você está montando um PC de R$1.000 e quer 120 FPS num jogo desse, aí você está sonhando demais, né? Então, aprenda essa diferença, porque os amiguinhos, o pessoal de fórum, de Telegram, eles não vão saber explicar isso, ou quem sabe, às vezes nem quer te explicar isso, sabe? E você precisa entender essa parte dos jogos, porque nem todo jogo será igual, e é por isso que não tem como também informar se vai gargalar ou não. Porque em outros cenários, eu posso te dizer, sim, uma 580 com um processador desse, que é chamado 1230V2, o processador vai gargalar, por exemplo, no Cyberpunk. Mas nesse caso aqui, o gargalo é da placa de vídeo. Eu vou parar esse cara que ele tá mexendo. Oxe, não pegou. Ah, não, tá. O gargalo aqui é unicamente na placa de vídeo e você consegue saber até por conta do uso da placa de vídeo, que tá no 100%, tá? Carinha é chato, né, gente? Eu só quero explicar pra pessoa e fica enchendo o saco. Negócio de escudo. Tá aí, pronto. Pode ver, o uso da placa fica lá, 98%, 99%, né? Então se eu colocar um processador melhor não vai fazer muita diferença? Não, não vai fazer, gente, não vai fazer. É isso que vocês precisam notar. Às vezes vocês focam muito no quê? Vocês focam muito no uso do processador, que também é importante, né? Se o uso estiver ali muito alto, pode complicar em certos cenários. Mas geralmente a gente primeiramente vê o uso da placa de vídeo para notar algum tipo de gargalo de limitação. E geralmente o uso aqui da placa está 100. Lembrando também que a 580 é uma placa já antiga e ela não tem suporte para drivers mais atuais. Quer dizer, tem atualização de drivers, mas esses drivers
eles são apenas para segurança, eles não realmente trazem otimização para jogos novos. E nem saiu ainda driver de AMD para esse jogo aqui. Placas do mesmo nível dessa placa aqui, só que da Nvidia, elas desempenharão melhor, tipo uma 1060, uma 970, uma 1650, então é importante também que vocês notem. E se, é claro, se aumentar mais ainda as configurações gráficas, vai piorar ainda, né, para a placa de vídeo. A placa de vídeo vai penar bastante. Então, o resumo da questão aqui. Esse jogo é especificamente GPU Bound. A placa será mais exigida e precisará ter uma placa mais nova para você ter melhor desempenho, mesmo que o processador seja antigo. Nem todos os jogos serão assim, depende de jogo para jogo, de caso para caso, mas nesse caso é. Então eu vou colocar agora uma placa mais forte. Vamos ver como que essa placa mais forte vai ficar com esse PC que outrora era 800, passou para 1200 com a placa de vídeo, e vamos ver com a placa aí um pouco mais cara que uma RX 580. Aqui, gente, estou de volta. O PC continua o mesmo, 1230V2, placa-mãe B75 Chrysler, memórias 2/8, só que eu mudei a placa, e aqui agora está a 2060 Super, placa de 8GB de VRAM, PCI Express X16 3.0, 256 bits com o driver mais atual, e eu mostrei no vídeo recente que ela está superior a 6600 no Black Myth. É uma placa bem bacana. Só que lembrando que essa placa aqui é uns 1.200 quando o pessoal vende usado, esse PC todo dá uns 800. Então perceba que a placa é mais cara que o PC todo. No final das contas é um PC de R$2.000. Acabamos de fazer um PC de R$2.000 aqui. Não vou recomendar para vocês usarem dessa forma, tá? Só que agora, a título de curiosidade, vamos ver aquela questão de novo do GPU Bounds, se vai ficar bom ou não no nosso amiguinho, o Kong. Tô aqui de volta ao jogo, 1440p, nesse caso deixei em 100%, então é o que? Realmente 1440p, usando DLSS, né, tecnologia da Nvidia, essa placa ela tem isso. Eu mudei algumas coisas gráficas aqui, então renderização no médio, mais suavização em pós-processamento cinematográfico, sombras no alto, textura e efeito visual no cinematográfico, fio no médio, vegetação no alto, iluminação no médio e reflexo no alto. É parecido com a configuração do hardware unboxed que eu venho mostrando para vocês, tá? Fiz só algumas leves alterações, mas vamos ver como que fica a questão da placa de vídeo e do processador. Estamos na casa dos 37 FPS, então parece com o FPS que estava tendo na RX 580. E aí talvez você imagina, pô, então aqui o processador começou a limitar, mas na verdade não. Olha lá o uso da placa de vídeo, na casa dos 99%. Não vai ficar sempre assim, então assim, nesse caso aqui, em certos pontos, certos cenários, a placa o processador vai estar gargalando, vai ser o limitante. Só que ainda assim, por ser um jogo GPU Bound, em muitos cenários a gente vai ver ainda a placa penando, tá? É alguma coisa comum mesmo. Deixa eu sair daqui, ó, quase que eu morro. É comum, olha lá, ó, 98, 99, tá? E ainda mais que eu coloquei o jogo em 1440. O normal é que você reduz um pouco aquela resolução lá também, para ficar mais fácil para a placa de vídeo, tá? Tem um bando de bicho jogando bomba em mim ali. E nesse momento, o que eu vou fazer? Ó, se é limitação do processador, se você mexer na resolução, não vai fazer diferença. Se é limitação de placa de vídeo e você diminui a resolução, faz diferença, porque resolução tem mais a ver com a placa de vídeo. Imagine um pintor que você manda ele pintar um quadro pequeno, depois você manda ele replicar aquele quadro, mas de um tamanho maior. Ele vai demorar mais tempo, certo? É a mesma coisa para a placa de vídeo. Então, resolução pesa mais para a placa de vídeo. Como eu coloquei 1440, complicou mais para a placa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a escala aqui e colocar um DLSS qualidade. Tá bem aqui, ó, qualidade do nível. Que aí a placa internamente vai ter mais facilidade para renderizar este jogo e depois o DLSS vai ampliar isso para 1440, igual eu tinha explicado para vocês. Então, nós aqui vamos ter mais FPS se a placa for o limitante, se a placa estava limitando. Agora, se o processador está limitando, você pode mudar muito da resolução, abaixar demais, que ainda assim vai ficar naquela taxa de 37 FPS. Vamos ver agora. Olha lá, 52, tá vendo? E o uso da placa na casa dos 90. Não é sempre, vai cair um pouquinho, quer dizer que o processador já está mostrando seu cansaço, até porque é um processador de 12 anos atrás que não era o top. Era o top desktop, esse aqui é parecido com o 3770.
Então, realmente, por ser parecido com o 3770, naquela época ele era top. Mas, ainda assim, a gente sabe hoje em dia que tinha processadores ainda daquela geração, que nem o 2650 V2, que é da mesma geração desse, que é melhor que esse, tá? Só que era mais usado para servidor. Então, olha só, na casa de 50 FPS aqui, só mudando a resolução, então, sim, a placa estava limitando. Mas, é claro, se eu colocar um processador melhor, vai ter um pouco mais de FPS aqui, mas não espere 80, não espere tanto assim. Nossa, eu tô tomando um golpe de um bichinho lá na, não sei na onde, cara. Olha esse bicho aqui. Ó, caiu pra 80 agora, tá vendo? 79, então um processador mais forte aqui conseguiria manter uma taxa de quadros mais alta. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar esse bichão aqui, ó. Olha lá, o 29, 32, ainda mais o fogo, né? O fogo complica demais aqui. Então, assim, realmente, o processador acima dos 40 FPS começa a mostrar seus limites. E era esperado. Mas talvez algumas pessoas esperassem até algo pior de um processador desses. E é porque você tem experiência em outros jogos que sejam mais CPU-bound, que vai acontecer realmente. Mas em jogos mais GPU-bound, é bom que você tenha realmente uma placa de vídeo forte. E aí você, sentindo necessidade, você muda depois para um processador mais forte também, tá? Uma das coisas que eu tenho trabalhado é tentando mostrar para vocês que, a depender do que você gosta de jogar, às vezes vale mais a pena você gastar um pouco mais numa placa de vídeo mais forte do que no processador. Estou indicando para você montar um kit igual a esses? Não. Mas é porque, ainda mais de nova geração, você tem várias opções. E às vezes você consegue trocar um 5700X por um 5600 e a diferença do valor você investir numa placa de vídeo melhor. Tá entendendo onde eu quero chegar aqui? E olha, eu vou colocar esse jogo aqui no baixo, né, para ver se a gente consegue na casa dos 60 FPS. Porque como eu falei para vocês, é claro que o jogo ele vai depender do processador. Então, certos momentos aqui, tem coisa dessas configurações que pesa mais para o processador. Um jogo GPU Bound não vai pesar tanto assim, mas ainda assim tem coisa que pesa. Então, o que eu vou mexer aqui só? Eu vou mexer na textura, vou deixar no cinematográfico, os efeitos visuais também no cinematográfico. O resto no baixo, que deve também suavizar um pouco a carga para o processador. E a gente deve ter na casa dos 60 FPS, tá? Vamos ver se eu estou certo disso. Ó, 60 FPS, tá vendo? Você imaginava que um processador desse conseguiria 60 FPS? Mesmo que a placa conseguisse, você acha que o processador conseguiria? Bem, se você achava que não, agora você viu que é possível sim, tá? Não é sempre, não é em todo caso, não é todo jogo, e pode ver que às vezes vai cair. Mas é possível e é possível você jogar ainda um jogo desses, jogo de 2024 com um processador de 2012. Agora eu vou tentar mostrar para vocês um exemplo de um jogo CPU Bound, que esse aqui vai precisar de um processador mais forte mesmo. O Spider-Man é um bom exemplo disso. Eu vou jogar em 1440p mesmo, com DLA, sem até mexer no upscaling, porque ele não é tão pesado para a placa de vídeo assim. Não vou usar o Ray Tracing, porque ficaria muito complicado para esse processador com Ray Tracing. Ray Tracing pesa muito para o processador. É a otimização desse jogo. Então eu vou deixar o jogo só no alto mesmo. Olha só, gente, Spider-Man. E como eu falei para vocês, o Ray Tracing pesa muito, então eu nem quis ativar aqui, senão complicaria demais para o processador. E cara, ele vai ficar na casa de 40, 45 FPS, tá? E tá sobrando muita placa de vídeo, olha o uso da placa lá, 50, 60%, tá? Um processador aqui mais novo, mais forte, faria tranquilamente 100 FPS aqui, de boa, tá? Então, ó, tem uma travada para 34, tá vendo aqui? Esse aqui é um jogo que exige mais do processador, tá? Ainda mais com Ray Tracing. É a diferença do nosso ali, o Kong, onde a gente estava conseguindo na casa dos 60, certo? Aqui a gente vai conseguir na casa dos 40, 30, dependendo do caso, de onde andar aqui. Olha esse trecho aqui, 37, 38. Pelo menos está conseguindo na casa dos 30 ainda, né? Você pode falar, pô, Skanda, eu achei que a terceira é pior. É verdade. Na casa dos 30 ainda consegue, mas não vai chegar aos 60, entende? Então esse jogo aqui ainda sobra muita placa de vídeo, tá sobrando ali 50%. O Kong estava em certos trechos com 90, 99% de uso da placa. Então olha a diferença dos jogos. Cada jogo tem uma otimização, uma forma que eles bolaram, né? E esse aqui é mais complicado. O Cyberpunk também. Eu dei uma lista aqui de mais outros 3 que são menos complicados, né? O Tsushima, o Hellblade, Alan Wake.
Agora, esses outros dois aqui, eles são mais complicados. E se for competitivo, né, piorou, porque geralmente o pessoal do competitivo ele quer o quê? 100, 200, 300 FPS. Não é o processador para isso. Então você tem que saber montar o teu PC de acordo com o que você quer fazer. E é claro, se você quiser fazer de tudo e ter a performance boa para tudo, vai ter que gastar mais caro. Agora, se você está limitado e não se importa em não jogar determinados jogos, que nem quer jogar determinados jogos, aí é bom que você procure e pesquise adequar as suas peças com o teu orçamento para o que você quer fazer, para o que tu quer jogar. E é por isso que eu tenho indicado até os 5600 no lugar dos 5700X para certas configurações e investir mais na placa de vídeo. E bem, eu vou limpar tudo aqui e mostrar para vocês as peças para terminar o vídeo. Eu acho que talvez você queira também, então já deixa o like, se inscreva, vamos lá. Conheço aqui então as peças usadas nesse vídeo. A primeira placa foi a RX 580 Dataland, que é uma 580 real, 2304 stream processors, os shaders no caso, né? As novas aqui, não as novas, mas as que a gente vê à venda são aquelas 2048, que na verdade elas têm um desempenho de uma 570. Muda muito? Não, mas muda um pouquinho, tá? Isso aqui é uma placa que já tem um tempo aqui no meu canal, placa bem bacana que você já não encontra mais. Você vai encontrar mais agora modelos 2048, aqueles bem baqueados de mineração. Aí a placa que eu estava usando aqui no momento era a Palladium 2060 Super, que é uma placa também vinda do AliExpress. Nossa, brilha muito aqui, hein? Placa bem bacana, 8 GB, bem rara mesmo. E essa placa já vale uns 1.200. Então, como eu falei, ela vale o valor aqui do kit todo, praticamente, tá? Praticamente não, de verdade. A fonte é uma fonte que eu uso para o meu PC aqui de teste, porque eu uso placas mais fortes, processadores mais fortes. Então, essa fonte aqui é GX 850 Game Max, versão Pro. Essa fonte aqui também é o valor do PC completo. Essa fonte é uns R$800 também. Então, essa fonte aqui paga esse PC todo, tá? Para fazer esses testes, eu usei dois SSDs. Um é um SATA, que até eu coloquei ele aqui para sistemas mais antigos, que não tenham duas conexões NVMe. Então, o sistema fica com esse SATA aqui, simples, X-Ray, e depois esse NVMe aqui é para os meus jogos, então ficam vários jogos guardados. O NVMe também que é mais caro que esse PC. Esse aqui é um Move Speed de 4 TB e ele é PC Express 4.0. Aqui eu resolvi mostrar ele, por quê? Porque algumas pessoas têm essa dúvida, né? Pô, posso usar um PC Express 4.0 num sistema que não tenha? Bem, pode, tá aí a resposta simples e fácil. Na verdade, essas placas aqui nem tinham NVMe. Aí os chineses colocaram. E a gente consegue colocar também o NVMe 4.0 em 3.0. Obviamente fica limitado às velocidades de transferência de 3.0, mas pode, tá aqui ó. NVMe 4.0 tem um vídeo recente, Move Speed 4 TB, tá? Então, olha só, um bando de peça mais cara do que o PC, só que hoje em dia tem no AliExpress algumas marcas, como por exemplo aquela marca estranha, Kuzu, que está vendendo o NVMe de 512 GB por R$170 em promoção, que é um NVMe bacana, ok, assim como o Reletec, um projeto assim legalzinho, que vocês podem usar, tá? Porque obviamente isso aqui é para o meu teste, porque não tem como eu ficar instalando o jogo a cada sistema que eu for colocar. Então preciso ter um sistema base com Windows e um SSD e um outro SSD para jogos. A magia do vídeo de hoje esteve concentrada mais aqui, nesse kit e na placa de vídeo, né? Aqui, esse air cooler é um air cooler na casa ali de cerca de R$60 no AliExpress. A Ice 200 Pro é o air cooler de cerca de R$60, R$70 aí, que já vai dar conta do processador, que é o Xeon 1230V2 que vocês viram. Tá aí, ó, 1230V2. Como eu falei, ele é muito semelhante ao i7 3770, processador de 2012 mais ou menos, 2012, 2013, não lembro direito agora. É um processador bacana, tem outros semelhantes, né, que tem um clock um pouco mais alto, tipo 1270V2, 1280V2, mas o mais comum e fica mais barato é ele. Agora, aqui uma coisa específica. Se vai trabalhar com home office e não pode pagar uma placa de vídeo primeiro, então você tem que colocar um outro processador. Porque embora nós tenhamos aqui saída de vídeo, tem um HDMI, tem uma VGA, tem um DisplayPort, só vai dar vídeo se o processador tiver um gráfico. E esse aqui não tem. O Xeon que tem gráfico tem final 5, então 1245. 1245V2.
tá? Esse aqui que tem um 0 não tem. É que não tem nesse momento para fazer o vídeo 1245V2, senão eu colocaria ele ou 1245, que aí eu mostraria que dá para você usar vídeo e você usar ali no home office básico e um dia, sei lá, se quiser, você coloca para jogar também, tá? Depende muito do teu objetivo aí. Memórias são memórias que eu comprei recentemente via AliExpress da marca Jazer. Vai ficar R$100 até menos aqui, 2 pentes de 8 GB, né? Marquinha assim, ok, não tem nem dissipador nem nada, memória simples, faz tempo que eu não vejo dessas, né? Hoje em dia todas as memórias são bem mais complexas. E a placa, essa aqui é mais difícil de achar hoje em dia, essa aqui é a Criser EB75, hoje em dia tem aquela Mukai saindo por R$120. Essa placa aqui é legal, ela, como eu mostrei aqui, ó, ela já tem HDMI, tem DVI e tem duas USB 3.0, que não é muito comum. Então era uma plaquinha mais completa, mas você ainda assim encontra algumas dessas via AliExpress. É que essa aqui é um pouco mais rara de achar. Eu fiz um vídeo dela há anos atrás e agora ela está até hoje aqui e eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês como que fica essa configuração ainda hoje e essa opção de PC Home Office para quem está muito limitado de grana. Eu deixei aqui preparado no AliExpress para mostrar. Então 1230V2, 96 mais imposto, Mukai H61, 106 mais imposto, mas também tem cupom, que atualmente estão em promoção, então você vai ver aqui, ó, tem um imposto, mas tem cupom, tá? Depois colocando tudo no carrinho, vai pegar um cupom mais alto até. Memória Jazer, cada pente de 8 GB, R$40, e o Air Cooler que eu falei que era 60, né? Na verdade é 40, mas o imposto fica 60. Se você pegar tudo isso aqui, ó, Air Cooler, memória, placa-mãe, processador, colocar no carrinho, dá 260, mais o imposto e menos o cupom, tá? Então, vai ficar 382 no final das contas o kit. Teria que colocar um SSD, aí depende muito da capacidade. Vende SSD por R$100, na casa de 256 GB, de 512 na casa de 170, R$200. Tem a fonte que você vai ter que comprar no Brasil. Fonte tem essa aqui da Superframe, 500 watts por R$200. Tá em polêmica, mas ela dá conta dessa configuração, tá? E se você quiser ver o gabinete, porque eu não coloquei gabinete, a Pichel às vezes vende umas configurações de gabinete mais fonte baratinho. Para quem está muito limitado, mas vai dar certo. Por exemplo, essa Thunder de 400, mais o gabinete Manso TGT. É bem simples, mas é para ter um gabinete, né? Então fica 259. Tá aí outra opção, que fica naquela casa dos R$800. Só que lembrando, né? Esse Xeon aqui, ele não tem gráficos, teria que ser o 1245 e não o 1230. Tem loja que ainda você encontra o 1245, que é esse modelo aqui. Então tá aí, gente. A minha ideia aqui é fazer um vídeo de cada um desses PCs, mostrando um pouco sobre eles. O vídeo principal é do PC de R$3.000, mas eu quero mostrar outras configurações e mostrar na prática também. Então, começando desse home office de 700, que vocês viram aqui, e depois eu vou partir já para os PCs de R$1.500, R$2.000, que se você tiver mais orçamento, é realmente mais interessante pegar esses PCs Xeon aqui X99 já, tá? E depois você pode pegar uma placa de vídeo um pouco mais cara, aí tem gráfico integrado com Ryzen e tem também até Interposer. Tem várias opções, tá? As mais confiáveis são aquelas mais novas, então, por exemplo, você pegar um Ryzen com gráfico integrado agora, para depois colocar uma placa de vídeo também é interessante. Então, gente, eu acho que o vídeo tá ficando grande e tá muito quente, tá tudo pegando fogo aqui no Brasil. Então, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e os links estão aí para vocês, caso vocês se interessem, tá? Não é aquela configuração dos sonhos, não. Essa que eu queria começar e comecei por aqui, tá bom? A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!